Olá pessoal, bom dia. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas virtuais, falando sobre a Revolução Russa hoje. Nós estudamos a Primeira Guerra Mundial e falamos sobre a saída da Rússia do conflito. Em 1917, a Rússia havia perdido cerca de 1.700.000 soldados. A situação não era absolutamente das melhores. O czar, um homem extremamente violento, tinha uma política chamada Okrana, que era uma política de perseguição, uma política que executava ou expulsava as pessoas, prisões, enfim. O czar não era alguém muito democrático, né? Nada democrático. O título czar já começa por aí, vem da palavra César, czar, para mostrar a potência desse absolutista. Concentrava tudo nas mãos e os nobres, praticamente senhores feudais, concentravam a terra. Era uma concentração fundiária. Exploravam a população pobre ao máximo. Então havia no ar uma vontade de revoltar-se. E não era só dos pobres. A própria burguesia vai depois formar um partido chamado Menchevique, que acaba se unindo em determinado momento aos bolcheviques de tendência marxista. Os dois agrupamentos tinham como objetivo fazer oposição e, consequentemente, derrubar o czarismo. Pairava também por toda a Europa um espectro do socialismo. Vários países tinham vontade de instituir isso. A Espanha, por exemplo, na Catalunha, em diversas outras nações, mas em especial na Rússia, isso marcou definitivamente a história da humanidade. E a coisa começa em 1905. Foi o primeiro movimento revolucionário que culminou numa matança de muitas e muitas pessoas. Foi chamado de Domingo Sangrento. O povo queria simplesmente falar com o czar, fazer ele ver a sua situação difícil, né? E havia uma liderança que estava ainda de forma embrionária fazendo esses movimentos, mas eles eram desorganizados. Em 1905, tudo isso acaba nesse massacre que é chamado de Domingo Sangrento. Posteriormente, nós vamos ver que alguns militares, especialmente os de um navio, unem-se à população. É um filme legal para você assistir, chama-se Encoraçado Potemkin. Mostra que junto com a população, operários que formavam um agrupamento chamado de sovietes, se unem e toda essa ação revoltosa vai mudar a história. O imperador, interessado em apaziguar essas revoltas populares de alguns militares e de parte da burguesia, cria um parlamento chamado Duma. Guarda esse nome, Duma. Era de uma hipocrisia muito grande, porque um parlamento que não mandava nada era simplesmente um instrumento, um marionete, um fantoche nas mãos do czar. A Duma foi uma fraude e, obviamente, não surtiu os efeitos desejados. Por quê? Havia uma situação acumulada desde a Primeira Guerra Mundial, como já disse, 1.700.000 mortos na Primeira Guerra. Eles foram para a guerra sem preparo suficiente, não tinham alimento para manter esses soldados. 25% das indústrias russas tinham sido praticamente aniquiladas. Os prejuízos com a população nos campos de batalha, e é uma população, 1.700.000 pessoas, eram múltiplos, porque para mandar o alimento insuficiente para eles, prejudicou-se, tomou-se, confiscou-se dos agricultores aquilo que eles produziam. Então, prejuízos incontáveis, miséria, falta de alimentos nas cidades russas, enfim, a situação é bastante grave. Você deverá fazer o seguinte, aliás, em todas as aulas, os resumos são feitos, mas você, mais ninguém, você é que será um instrumento desse aprendizado. Você tem que ler, fazer os exercícios,
não tenha dúvida de que sem essa fixação você não vai conseguir gravar o que é necessário gravar, e você tem que saber detalhes. Por exemplo, a Revolução Russa não aconteceu de uma vez. Houve dois momentos. Um chamado de Revolução Provisória, que instalou um movimento provisório formado pelos mencheviques, até um determinado momento, unidos aos bolcheviques, e essa revolução aconteceu em fevereiro, também chamada de Revolução de Fevereiro. Acabaram derrubando o czar e instituindo uma república. Essa república foi administrada, pode-se dizer assim, por Alexander Kerensky. O Kerensky deveria governar o país até que se convocassem eleições. Isso começou em fevereiro e por volta de outubro já havia a forte tendência que acabou culminando com a destituição desse governo provisório. E, em outubro começa propriamente a Revolução Russa. Eles precisavam administrar a coisa com pulso firme e vão surgir líderes. O povo clamava por pão, por terra e por paz, mas a sequência desses pedidos era basicamente paz. Eles não aguentavam mais. O governo russo envolveu-se com guerras desde 1905 contra o Japão. Haviam diversos movimentos de insatisfação popular. E, obviamente, quando há insatisfação popular, é o caldo de cultura perfeito para o surgimento de líderes, como Lenin, Trotsky e algumas mulheres, inclusive, né? Essas mulheres, Alexandra Kollontai, ela acaba assumindo um papel de ministra, e essa ministra, aliás, é a primeira ministra da história recente, né? E junto com Trotsky organiza-se um exército chamado Exército Vermelho. Começa então um período de liberdade de expressão, né? E em 1918 a Rússia é obrigada a devolver territórios à Alemanha, por causa da Primeira Guerra Mundial, e pagar indenizações. Na ocasião, o dinheiro alemão era o marco, e a Rússia teve que pagar para a Alemanha 6 bilhões de marcos. Então imagine, tudo isso vai potencializando uma explosão, vai potencializando um barril, e acabam se formando lados de oposição. Apesar da queda do imperador, forma-se um exército pró-czar chamado de Exército Branco e um exército liderado por Trotsky chamado Exército Vermelho. Os dois lados fizeram barbaridades, mas em 1921, apenas em 1921, há uma vitória do Partido Comunista. Lenin centraliza o poder então e começa um período de centralização do poder de uma forma mais ou menos repetitiva. É o que a gente chama isso de permanências e rupturas. Derruba-se o czar, estabelece-se agora uma ditadura, que era para ser ditadura do proletariado, mas na verdade cai nas mãos do Soviete Supremo, e por trás ou por cima dele estava o Lenin. Forma-se então em 1922 o que nós conhecemos por União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso tudo vai fazer uma diferença muito grande, de tal maneira que após a morte de Lenin, a coisa vai assumir ainda mais características ditatoriais. Um ditador surge após a morte de Lenin. Havia uma disputa entre Trotsky, quem gostaria muito de substituir Lenin, mas vence o famoso, conhecido nosso Stalin, que aparentemente você pode ver que ele tinha assim, uma postura de líder bondoso. Isso está na página 170 da apostila, mas você pode ver ali que era outra coisa que acontecia por trás. As consequências da Revolução Russa são sentidas, e foram sentidas, até o período da Guerra Fria, e isso tudo trouxe
para nós uma mudança que você, apenas fazendo os exercícios, vai poder se familiarizar. Nós vamos retomar esse assunto, mas faça essa tarefa. Veja tudo que você tem na apostila para garantir o teu aprendizado.